Catholic renewal in the Holy Spirit. Long life for the charismatic. Espressione del più vasto movimento di rinnovamento carismatico. Popolo di Dio, popolo del rinnovamento carismatico. Olá, historicamente, assim, de maneira generalizada, né, as pessoas têm feito crítica aos movimentos espirituais ao longo da história da igreja, de quietismo, indiferença às questões sociais, às dores dos outros, naquele antigo paradoxo, né, Marta e Maria, essa discussão sobre o que é mais importante, a via contemplativa e a via ativa, e a igreja sempre tem proposto o caminho aí do equilíbrio entre as duas coisas. Dentro dessa crítica, o movimento pentecostal carismático tem sofrido essas acusações, né, de ser um movimento alienado das questões sociais e das questões de compaixão, dos atos de justiça. Mas, na minha experiência, não tem se dado assim. Embora o movimento pentecostal, que é o contexto de onde vim, eu fui alcançado pelo Evangelho através da Assembleia de Deus. Hoje eu sou pastor na Igreja Episcopal Carismática, uma igreja de tradição anglicana. E embora a ação social não fosse direta, indiretamente ela nos alcançou. Parece que esses movimentos espirituais eles acabam indo na raiz do problema, que é o pecado, e solucionando uma diversidade de consequências em torno dessa raiz. Eu fui alcançado por um trabalho de evangelização de crianças num bairro da periferia aqui do Recife. A maior parte dos meus amigos morreram ou por conta de grupos de justiciamento, militares, policiais que executavam os bandidos do bairro, ou morreram entre si, briga de gangues. Mas o meu grupinho, aquele grupinho que participou do coral infantil da Assembleia de Deus, ele acabou tendo um encontro pessoal com Cristo, se convertendo, não evadiu da escola, a repetência foi embora, a gente entrou para a universidade, hoje a maior parte de nós estamos casados, com filhos, tendo um lugar onde morar. Quer dizer, eu sempre penso que o impacto dos pentecostais na periferia hoje é muito maior do que o impacto das ONGs. Muitas vezes as ONGs progressistas não têm essa educação moral, não têm a ascese proposta pelo movimento pentecostal, tão criticada essa ascese, mas uma ascese que fecha as portas, né, para outros tipos de drogas e coisa nessa direção. E cada vez mais o movimento carismático pentecostal no mundo inteiro tem crescido nessa direção de um sentimento de compaixão, das questões de justiça e compaixão. Por exemplo, um tempo atrás uma revista me pediu para fazer uma matéria aqui no Recife com o Nick Billman. Nick Billman, ele era um ministro de adoração dentro do movimento carismático canadense, e ele veio aqui para Recife. Ele conheceu a situação das crianças que têm as suas mães na prostituição, e ele construiu uma casa chamada Casa Betânia, que é uma casa de resgate dessas crianças na rua e de mulheres em situação de prostituição. E você vê que é nitidamente uma obra de compaixão, de ação social, junto com o mover carismático, porque é um ministério também profético de adoração. Heidi Baker também em Moçambique com o Iris, né, que faz toda aquela ação social. A revista Christianity Today fez uma reportagem falando de Heidi Baker como uma espécie de nova Madre Teresa de Calcutá. E como o trabalho social dela tem dado um impacto em Moçambique na construção, na reconstrução da sociedade pós-guerra civil. Então a gente pode ver aí que na prática não existe essa dissociação, embora ela não seja direta, indiretamente ela está presente. Eu sou uma testemunha viva disso, muitas outras pessoas podem testemunhar disso, do alcance da transformação que acontece na vida da gente pelo poder do Espírito Santo. E só dá uma olhadinha com mais cuidado na história da igreja, que a gente vai ver que quanto mais profunda foi a vida contemplativa, quanto mais profundo foi
a experiência de Deus na vida dos santos e santas ao longo da história da igreja, maior foi o seu impacto no serviço aos outros, no seu serviço de amor e nas obras de caridade que eles edificaram. Então, é isso. Eu queria só compartilhar com vocês um pouco da minha experiência dentro do contexto pentecostal carismático. Catholic renewal in the Holy Spirit. Long life for the charismatic. Espressione del più vasto movimento di rinnovamento carismatico. Popolo di Dio, popolo del rinnovamento carismatico,